Chega o fim do ano e a gente sempre quer fazer resoluções de ano novo, sempre quer pensar em metas para o ano seguinte. Mas eu acho que antes de realmente pensar nas metas, é legal pensar no ano que passou, digerir tudo o que aconteceu, aprender as lições e ir, assim, mais preparado para o ano que vem. Então, o método que eu vou compartilhar hoje, na verdade, são 3 perguntas simples para você ver o quanto já andou esse ano, se orgulhar disso, alavancar o que você aprendeu, então o que errou e aprendeu, e finalmente soltar o que não precisa mais, mudar crenças, mudar o que você precisar mudar. E a primeira pergunta é você voltar e pensar no que você se orgulha, no que você sente orgulho de ter aprendido, de ter feito, de ter mudado, de ter... Enfim, o que você se orgulha? Eu acho que a gente tem também que se orgulhar do quanto já andou, de ver e comemorar cada vitória, por mais pequena que seja. E às vezes não é ainda a aprovação total, mas é quase lá. Então é cada prova antiga que você aprende, cada questão, cada assunto. E às vezes tem assuntos assim tão difíceis que a gente pensa, nossa, eu nunca vou aprender isso. E quando você aprende, assim, um pedaço disso, isso já precisa ser comemorado, isso já é uma grande vitória. Porque o que faz você ter a vitória de passar, por exemplo, em uma faculdade difícil, na verdade, são essas pequenas vitórias diárias. É continuar quando você estava sem vontade de estudar, é criar um método que funciona para você, é tudo isso, é esse dia a dia. Então senta um pouco e você pode até escrever isso. Escreve um diário se você tiver, escreve uma folha de papel. Quais são as coisas que você sente orgulho, que você olha assim, se você fecha os olhos e... Nossa, é bom. E às vezes você pode pensar assim, eu não tenho nada para me orgulhar. E aí pensa bem, porque talvez você tomou alguma decisão importante, ou talvez você deu a cara a tapa a voltar a estudar, ou a estudar um assunto difícil, ou para mim o que acontece muito que me dá orgulho depois é ver mudança de mentalidade. Então, assim, isso eu não consigo e depois, conforme eu vou trabalhando, não, isso eu consigo sim. Então, por exemplo, fazer vídeos aqui no YouTube. Ou quando eu comecei a estudar física era muito difícil, não, isso mecânica eu não consigo aprender. Aí depois não, eu consigo sim. Então essas diferenças de mentalidade para mim assim são muito importantes. E você com certeza tem alguma coisa. A segunda pergunta é, dos erros que você teve esse ano, o que você aprendeu? Então vão ser assim os aprendizados a partir dos erros. Quais lições você aprendeu? E isso é tão importante, porque quase nunca a gente começa a fazer uma coisa e dá super certo e não tem nenhum problema. Quase sempre vai ter um problema e esses problemas que trazem aprendizados. Então não tem como chegar de A a B sem um monte de problemas, sem resolver esses problemas. Então, que problemas você teve, que erros você fez, cometeu e o que você aprendeu? E às vezes o que acontece quando a gente tem esses erros e a gente fica se sentindo mal, fica assim, se culpando, fica para baixo. E não é essa a ideia. A ideia é ver com objetividade, é ver como se fosse assim, como você estivesse andando de avião em cima da sua vida, do que aconteceu, e observando lá de cima com uma distância. Justamente para conseguir, olha, aqui eu tive esse erro, nesse outro momento esse erro. Então, para mim... O erro que eu tive esse ano que foi horrível foi eu queria trabalhar o dia inteiro e eu achava que daria certo. Então eu sentava de manhã e só almoçava assim rapidinho para já voltar a trabalhar, porque eu tinha muitas coisas para fazer. E o erro não foi necessariamente trabalhar é uma coisa que eu gosto e é ótimo. O erro foi não dar pausas. Então o almoço era muito curto, eu não caminhava, ou de manhã eu queria ficar 4 horas direto, ou só fazer uns 10 minutinhos, 5 minutinhos, e não deu certo. Então, depois de um tempo eu fiz até podcast sobre isso, eu vou deixar aí o link, que eu vi que, nossa, eu não trabalho tão bem assim o dia inteiro, e eu não fico feliz. Então, é bom sempre a gente pensar assim, em como ficar mais feliz, que ao mesmo tempo você vai ficar mais produtivo, você vai ter mais energia, vai
vai conseguir aprender melhor, vai conseguir trabalhar melhor. Então, esse foi um erro que eu tive, não fazer intervalos, não fazer pausas. E agora eu tô tentando colocar aí pausas legais, sabe? Não só parar sem fazer nada, não. Esse momento aqui eu vou fazer um pouco de yoga, esse outro meditação, esse outro eu vou andar com o cachorro, esse outro vou sair na rua, tomar um sorvete. Claro, não precisa também ser um negócio culinário, né? Você pode só fazer uma pausa que você gosta. Às vezes você gosta de escutar música ou falar com algum amigo, fazer alguma coisa assim. Então, pensa pra você. E esse foi um erro específico, provavelmente o seu não é o mesmo do meu. Existem infinitos erros que você pode cometer e eu já cometi vários também. A ideia aqui é aprender com eles. É pensar no ano que vem como você pode fazer eles não se repetirem. Um erro que eu vi, que é muito comum, é você, por exemplo, ir para a prova com muita tensão, essa reta final ser muito tensa. E isso é uma coisa que dá pra gente pensar agora. Então, como não deixar isso acontecer? Então, aprender a fazer exercício de relaxamento, meditação, visualizar a prova, fazer alguma das coisas que a gente faz num pause, por exemplo. A terceira pergunta é: o que você está disposto a soltar? O que você está disposto a deixar para lá, a não ter mais na sua vida? E isso pode começar com o espaço físico, com roupas que você não quer mais, limpar sua mesa de estudos, limpar seu guarda-roupa, a sua casa. Então pensar o que você pode dar, o que você não usa mais. E até uma ideia é assistir aquele documentário da Marie Kondo ou ler os livros dela, em que você pega uma peça, você pega uma blusa assim, e isso me dá alegria, e se der você continua, você guarda de volta no seu armário, senão você doa para alguém que pode precisar. E isso é muito legal. Então o que acaba acontecendo depois é que o seu guarda-roupa só fica com roupas que você gosta. E isso, enfim, isso para o espaço físico. Mas você pode pensar em relação a pensamentos, emoções, a pessoas na sua vida, pessoas que você segue no Instagram. Então, o que você não quer mais para o seu próximo ano? Dá uma pensada, porque isso ensina muito, isso faz a gente viver melhor. Então, por exemplo, você pode se libertar de pensamentos de que não consegue isso, não consegue aquilo, de crenças, de metas que você não tem mais. Então, antes de repente você colocou uma meta XYZ e agora você não quer mais. Ou que histórias você está se contando. Então, por exemplo, eu não sou capaz disso ou daquilo, ou tal coisa é muito difícil para mim. Então, deixa isso fluir, deixa isso sair de você. E essa é uma ótima coisa para escrever. Eu gosto muito dessa frase do Rumi, que é assim: seja como uma árvore e deixe as folhas mortas caírem. E agora me conta nos comentários. Primeiro, uma coisa que você tem orgulho, que você assim fecha os olhos e sente: nossa, que bom que eu consegui fazer isso. E, enfim, me conta nos comentários, isso é muito bom. E não deixa de fazer esse ponto 1, é muito importante. Eu sei que provavelmente você nem pegou papel, nem pegou caneta, mas pensa aí, o que te dá orgulho? E podem ser coisas pequenas, não precisa ser nada assim de outro planeta. Pode ser uma coisinha pequena, eu mudei isso aqui, ou agora eu sorrio para as pessoas na rua e elas sorriem para mim de volta. Então, o que você tem orgulho? Me conta, esse é o 1. O 2 são as lições que você aprendeu. E aí, a partir dos erros, por exemplo, a partir de erros, problemas, quais são lições? Ou me conta só uma lição que você aprendeu. E o terceiro ponto é o que você vai deixar para lá, o que você vai mudar, o que você não vai levar com você para o ano novo. E isso é muito bom de fazer antes de escrever as resoluções, porque assim você começa limpo com o seu estado de espírito para o próximo ano, para escrever as metas, que é o que a gente vai falar na semana que vem. Então continue indo atrás dos seus sonhos, o mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau!